Atenção. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, meu nome é Antônio Sérgio, sou da revista Cafeicultura. Hoje nós temos a presença aqui nas lives da revista Cafeicultura do professor Juarez Silva, professor especializado aí em engenharia agrícola. Tem uma enormidade de trabalhos de pós-colheita, de desenvolvimento. Então, boa noite a vocês. O pessoal já está chegando aí, só aguardar mais alguns minutos para o pessoal entrar. Aí o professor Juarez já começa a fazer a apresentação. Nós fizemos ontem a live com o professor Matiello, com o Zé Braz Matiello, sobre a condução da geada. Hoje nosso assunto é mais tecnologias voltadas para o produtor rural, e tecnologias que vêm de encontro às necessidades do produtor. E o professor vai dar uma boa explanação aí para vocês. Então, boa noite, professor Juarez. Juarez Silva, você pode fazer a apresentação do senhor, quem é o senhor, a história um pouquinho do senhor aí, para o pessoal saber a bagagem, e logo em seguida você já pode começar a apresentação. Boa noite, Antônio. Boa noite aos nossos ouvintes, né? Eu não sou mais jovem, né? Pela aparência aí, já viu que passei de 7,7, mas ainda, apesar de ter aposentado na Universidade Federal de Viçosa, eu presto meu serviço como professor voluntário e também eu presto meu serviço à EPAMIG / Embrapa Café, que são os meus patrocinadores, né? Então, é dessa maneira que nós trabalhamos. Nós pertencemos a um grupo que é formado pela Embrapa Café, Universidade Federal de Viçosa, a EPAMIG e o IFES, de Venda Nova do Imigrante, e também temos um parceiro com o INCAPé, que forma a nossa equipe de pós-colheita, e nós dedicamos grande parte do nosso trabalho, além de desenvolvimento de equipamentos, nós também dedicamos à transferência de tecnologia, tanto para um pequeno industrial, como para o próprio agricultor. Então, como você vê aí o título da nossa palestra, é Tecnologia para Pós-Colheita. Eu não vou explicar detalhadamente como é a tecnologia, funciona, porque seria quase que impossível num tempo curto. Mas se você está vendo aí o nosso manual de construção e manejo de equipamentos pós-colheita, esse material vai ser disponibilizado gratuitamente. É um material todo, é um livro, deve ter mais ou menos 250 páginas, 260 páginas, com coloridos, né, com todos os detalhes da construção de cada uma das tecnologias que nós vamos apresentar. E também nós ensinamos nesse livro como que maneja cada uma das tecnologias. O que nós queremos com esse material é que o agricultor comece a pensar em reduzir custos. Qualquer porcentagem de custo que você reduzir é muito. É só lembrar que o juro bancário está acima de 2% ao mês, né? Você vai mexer, está sempre acima de 2%. E você não pode perder 2% à vontade. Então, nós temos que trabalhar. Toda vez que você for trabalhar, você pensar na parte financeira do seu negócio. Com pequenininho que você seja, você tem que pensar na parte financeira. Então, esse é o nosso livro. Vamos disponibilizar depois esse material. Até o próprio Antônio, aí que coordena as lives, aí, pode indicar o endereço. Eu tenho um grupo também, muitos de vocês me conhecem pelo grupo Pesquisadores e Produtores de Cafés Especiais, né? Eu estou sempre lá trabalhando. Então, passar primeiro aí. Bom, vamos começar um pouquinho de história. Logo que eu cheguei nos Estados Unidos, lá eu estudei a parte de secagem e armazenagens e a parte econômica da produção de milho, né? E uma coisa muito diferente daqui, mas nós já estamos chegando bem parecido com isso aqui. E quando chegamos aqui no Brasil, isso lá em 1980, nós verificamos que nós não tínhamos as tecnologias que tinha lá, nós tínhamos que começar a trabalhar alguma coisa. E a primeira coisa que eu achei que devia ter aqui seria um determinador de umidade.
Então, naquela época, um determinador de umidade eletrônico é um preço quase que impossível de comprar, né? E os determinadores que tinham eram só as grandes empresas de armazenamento. Então, procurei pensar em usar um determinador. Nós usamos um princípio físico. O primeiro determinador que nós fizemos, nós chamamos de DUPE, que é determinação de umidade por equivalência em água. Então, eu sei que eu evaporo a água do grão quando eu estou secando. Se eu repor a água do grão num prato de uma balança, é mesmo que eu estivesse voltando a água para o grão. Então, mas por que essa figura assim parecida? É uma balança construída em madeira, mas ela tem a precisão de uma balança de precisão, né? Porque se eu fosse comprar balança, seria quase impossível fazer esse processo. Mas e com a melhoria da eletrônica, então, hoje você compra uma balança por R$100, tá certo? Uma balança por R$100. Então, nós mudamos o sistema de determinação de umidade de DUPEA para EW, que é determinação de umidade por evaporação direta da água em banho de óleo. Então, são equipamentos simples, você tem que ter isso aí na sua fazenda. Inclusive, você tem que ter esse equipamento para você checar se seu determinador de umidade eletrônico está correto. Porque esse aqui é um princípio físico, né? Ele é uma derivação do processo do americano chamado Brown-Duvel, né? Que você coloca o produto dentro de um banho de óleo a uma determinada temperatura. Então, como que nós fazemos a medição da umidade aqui? Assim? Então, nós temos um pequeno depósito, no caso aqui, uma pequena leiteira de alumínio, e nós colocamos essa leiteira, a tampa dela toda furada para poder sair a água que tem nesse material. Então, nós pesamos 100 gramas do produto que você quer, coloca o seu termômetro e coloca óleo de cozinha, esse óleo que nós usamos na nossa cozinha aí, pode ser de girassol, pode ser de soja, pode ser qualquer. Aí você leva esse material para ser aquecido. Se você pode ser uma chama de fogão, uma chama baixa, né? Você aquece isso até uma determinada temperatura. Quando atingir essa temperatura, você desliga a chama e pesa o material novamente. Então, você pesou primeiro a leiteirinha, pesou o grão, que é 100 grãos, tem que ser pesado corretamente, o óleo você pôs só para cobrir o grão, e o termômetro é um termômetro de vidro, ele não evapora, não vai perder água nenhuma. Então, o que vai perder água aí é como se estivesse fritando uma batatinha, ou fritando uma porção de milho. Mas na hora que atinge uma determinada temperatura, você tem que parar, aí você pesa novamente. Então, a diferença de peso para esse processo é a determinação de umidade. Por exemplo, se você diminuir, no peso inicial foi 458,9 gramas. No peso final, 445,4 gramas. Então, foi a água que foi evaporada. A diferença de peso, porque você pôs 100 gramas do produto, é diretamente a umidade em base úmida. E você pode usar esse equipamento para checar se o seu equipamento eletrônico está funcionando. A única diferença que você tem do eletrônico agora é o tempo que você gasta. Mais ou menos aí você vai gastar uns 15 minutos para determinar a umidade. Mas 15 minutos durante a secagem de café não é nada. Então, foi esse é o equipamento que vocês devem ter. Eu sugiro, e eu já coloquei isso aí muito no nosso grupo de pós-colheita, e se vocês precisarem de mais informação, eu posso dar. Está disponível também esse material gratuitamente na internet. Não é? Como que você faz o trabalho. Então, esse foi o primeiro que nós tentamos resolver. Vai. O segundo tecnologia que nós tentamos colocar em campo é que o cafeicultor brasileiro, praticamente, ou eles tinham aqueles secadores baús, aquele secador rotativo já tinha bastante, mas normalmente ainda não tinha, principalmente aqui na Zona da Mata, muito pouco secador. Então, quando você vê hoje o secador que vocês estão chamando de secador caixa, nós colocamos esse secador em 1982. E nós fizemos esse secador com essa característica que está aí na figura, ele é redondo. Por que ele é redondo? É muito importante que ele seja redondo. Primeiro, pela estrutura, pela distribuição do fluxo de ar. E ele tem uma determinada altura, e é muito mais fácil eu colocar um equipamento para revirar o café mecânico
um material redondo. Você pode comprar um sistema de parafusos e colocar aí, você vai revirar esse café. Aí, assim, por que não tinha antes o revirador? Porque ele ficava tão caro quanto o secador. Então, nesse secador, o que nós temos tudo aqui é alvenaria. Aqui nós temos as chapas perfuradas, ou pode ser tela, e esse ventilador aqui está. Esse ventilador, nós ensinamos também como que se faz esse ventilador. Você encontra todo dia, é só procurar na internet. Eu tenho que falar toda hora do grupo de pós-colheita, né? De café, onde eu disponibilizo isso lá também. E você pode fabricar esses ventiladores tranquilamente aí na sua cidade, e não pagar um preço caro. Aí, assim, por que esse ventilador é desse formato? Porque o café é uma camada muito espessa, e esse ventilador é o único que tem força para vencer a camada de café. Então, o que nós recomendamos é que você não ultrapasse a camada de 40 centímetros. Secador não é como você colocar 1 metro de café e gastar 2 semanas para secar. Você tem que colocar 40 centímetros de café e vai secar esse café em 50 horas, por aí, no máximo. Então, você coloca outra camada. Então, você está sempre secando o café com uma camada mais fina. Não adianta secar a camada muito alta. Então, é assim que trabalha. Então, esse secador tem essa função. Você pode trabalhar com esse secador junto com o terreiro, combinar toda a situação, e você pode fabricar aí, não sei se tem que comprar esse metálico, porque quiser alvenaria. E nós temos aqui atrás uma fornalha que nós vamos mostrar, que essa fornalha também é uma fornalha excelente, ela queima lenha, né? E nós temos que queimar a lenha. Depois eu falo sobre queima de palha de café, que é um problema muito sério que é até agora. Como as pessoas ficam, às vezes, reclamando de combustível, de lenha, de eletricidade, nós desenvolvemos um outro secador, por coincidência, foi na época que saiu o primeiro carro flex no Brasil, aproveitei o nome do carro flex e construí esse secador. Esse é um secador flex que funciona com qualquer tipo de combustível, inclusive com energia solar. Se faltar combustível, se tiver sol, você usa o teto dele aí, que é um coletor solar, ele aquece muito bem esse secador, dá para trabalhar tranquilamente. Quando chega à tarde ou está nublado o tempo, você então liga as fornalhas. Ele tem 2 fornalhas numa só, a carvão e a lenha. E essa fornalha a lenha, mesmo se faltar ventilador, o secador continua trabalhando. É um secador destinado à pequena cafeicultura, né? Mas aí dentro desse secador cabe 3 toneladas de café tranquilamente. Nós fizemos outro secador, e o mais importante disso aí, que o agricultor já tem o terreiro de café dele pronto, ele já investiu dinheiro. Então, o que nós procuramos é um novo sistema em que você transforma o seu terreiro num secador. Nós chamamos de terreiro secador ou terreiro híbrido. E esse terreiro ele tem um comprimento máximo de 15 metros e tem 4 metros, 5 metros de largura. Né? Você não precisa mais do que isso. Mas se você fizer uma adaptação no terreiro que você tem, se você acha que não deve ligar o secador, espalhe o café no terreiro. Se você vê que está acontecendo algum problema, você coloca o café no local certo, que é nesse terreiro, nós fazemos um túnel debaixo do terreiro e tem uma série de furos onde você adapta uma calha e em cima dessa calha você faz a leira do café. E liga-se o ventilador e com a fornalha. Então, você está secando o café, mesmo na ausência de sol, ou se chover, no caso, você vê como aí na figura aqui em cima, nós colocamos uma lona em cima para não molhar o café, e o café está secando. Então, o que acontece é o seguinte, esse secador, com o terreiro, eu gastava em torno de 20 dias para secar, eu passei a gastar 3 dias para secar o café. Porque eu secava com o sol e durante a noite. Mas nós verificamos o seguinte, quando eu uso o sol, eu gastava 5 dias para secar o café. E quando chovia, eu gastava 3 dias. Então, nós resolvemos mudar, colocar um teto em cima do secador da leira e trabalhar só com a fornalha. Porque é um secador relativamente barato, ele tem um ventilador, um sistema de calha, e você pode ainda, como nessa figura está aqui, você dividir o secador em vários segmentos.
Então, aqui eu posso secar um café, aqui outro café, e lá na frente outro café. Diferente, dias diferentes. Às vezes você tem, desculpa, um secador muito grande e você tem, não consegue colher muito café. Mas esse secador aí, ele dá conta, com café cereja descascado, você trabalhar aí 50 mil pés de café sem muito problema. Eu falei assim, mas tem que fazer trabalho manual? Eu falei assim, de 3 em 3 horas, você tem que virar o café em cima da leira. Mas é muito fácil, você nem precisa desligar o secador para trabalhar com essa leira. Então, se você tem outro secador, você pode usar essas leiras como pré-secador. Então, aqui eu tenho o mesmo terreiro secando café natural. Aqui eu tenho secando café despalpado. Só que aqui, quando eu coloco café natural, é como se eu estivesse usando o secador pela metade. E quando você trabalha com cereja descascado, é como se estivesse trabalhando com o dobro de café e é muito mais econômico você fazer esse trabalho. Então, como você vê aqui, é um sistema de tecnologia que você já conhece. A única alteração que vai ter seria o ventilador e a calha metálica, né, que você pode construir aí numa oficina não muito complicada na sua própria região. Então, se você tiver uma pessoa que sabe cortar a chapa e sabe soldar e um pouquinho de técnica, ele faz um ventilador muito bom. O ventilador desse secador é movido por um motor de 5 HP de potência. Você pode adaptar a qualquer fornalha que você quiser, que você vai ver esse material funcionando, né? Nós temos vários aqui perto de Viçosa e espalhados na zona da mata também temos. Aí cada um, no sul de Minas, em Guaxupé, você vai encontrar o terreiro secador, né? Eu acho que é uma maneira simples, porque, inclusive, aqui eu posso secar diferente de café. Eu estou secando aqui um café cereja descascado, posso estar secando um verde e secando um boia ao mesmo tempo, no mesmo secador. É só você separar, fazer as separações no tamanho que você achar conveniente, né? Aqui nesse secador, nós colocamos as divisórias fixas, mas você pode colocar divisórias móveis, como foi esse caso aqui. Então, esse é o nosso secador, que nós chamamos de terreiro híbrido ou terreiro secador. Se você quer achar que deve usar o sol, você usa o sol. Aí você tem que tirar o telhado dele. Mas nós estamos querendo pôr nesse telhado agora um telhado solar, né? Para aproveitar a energia do sol, que é muito mais fácil. E é muito mais fácil, debaixo da sombra, você mexer a leira do café. É de 3 em 3 horas, não precisa fazer com mais rapidez. Ok? Bom, nós não fabricamos e projetamos só secadores para o pequeno produtor, mas mais para mostrar para vocês, são secadores que estão na fazenda trabalhando. Esses aqui são tecnologias um pouco diferentes. Esse secador nós chamamos de fluxos concorrentes. É um secador em que o ar e o grão andam na mesma direção. O ar e o grão andam na mesma direção. Então, eu tenho aqui um sistema de transportador que faz virar o café aí dentro. Infelizmente, esse secador, para funcionar, o café tem que estar pré-seco, tem que passar pelo terreiro ou passar pelo terreiro híbrido. Então, como isso acontece, nós fizemos o seguinte, eu acoplei aqui nesse sistema, aqui um sistema de secagem muito complexo e muito bom, aqui um secador de fluxo concorrente, aqui está um terreiro híbrido, a capacidade de secagem desse terreiro híbrido é igualzinha à capacidade desse secador, e ao lado dele tem silos. Aqui você vai ver quantos silos necessitar. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos o café do lavador, deixa a sua água correr um pouquinho, e coloca aqui nesse terreiro. Com 20 horas de secagem aqui, ele está pronto para vir para esse secador. Então, esse nosso conjunto aqui, ele tem um único ventilador, fornecendo ar para o terreiro híbrido e fornecendo ar para o terreiro secador, né? Então, no terreiro híbrido, como eu tenho que de 3 em 3 horas virar o café, então eu uso também virar esse café aqui de 3 em 3 horas. Eu não preciso de fixar o café ficar rodando o tempo todo, não. Ele pode ficar parado por um determinado tempo e você vai movimentando esse café. Então, como ventilador só, eu faço esse terreiro, faço esse secador e eu posso descarregar o
o secador com o próprio ventilador, que esse ventilador aí, esse secador agora, em vez de eu usar o elevador de caneca, eu usei um elevador pneumático. Então, como eu tenho 2 secadores, eu vou trabalhar em horas diferentes, né? Eu posso dividir o ar dele é suficiente para tocar os dois secadores, para ar quente, mas não é suficiente para fazer a revirada dos 2 cafés. Então, eu movimento o grão de 3 em 3 horas, é aqui de 3 em 3 horas, mas os ventiladores ficam constantemente ligados. Então, quando eu estiver revolvendo esse secador aqui, eu tenho que desligar esse secador. Nós já fizemos uma tese de mestrado, um doutorado nesse material, e vocês podem encontrar esses detalhes todinho. O café é sensacional. Então, o que nós fazemos aqui? Do café muito úmido, quase molhado, eu faço uma pré-secagem, venho para o terreiro o secador de fluxo concorrente. Quando chegar aqui mais ou menos 20% de umidade, eu jogo esse café no silo. E a secagem complementar é feita durante o armazenamento. Então, você tem um rendimento muito grande quando você aproveita cada parte importante de um secador. Como é que você combina o secador com o silo, com o armazém? Então, durante o armazém, eu estou secando também esse material. Aqui, todo esse material, você vai encontrar no livro. Está tudo detalhado no livro, como que constrói, como que trabalha, como é que as operações são feitas. Então, esse é um secador, já é um secador mais sofisticado, tem que ser uma oficina já um pouco mais especializada para construir esse secador. Desculpa. Mas dá para fazer em qualquer lugar. Então, você só acompanhar os desenhos certos, você pode dimensionar qualquer tamanho, isso não tem problema. Por exemplo, assim, esse aqui é de 3.000 litros, esse aqui é de 6.000 litros. Esse aqui é de 6.000 litros. Estão na fazenda lá em Araponga. Tem para passar. Outra coisa que nós vimos, e que durante a nossa vida aí com o café, é que tem 2 ou 3 empresas que fabricam esse secador rotativo, mas eu estou falando dessas 3 empresas que fabricam um equipamento numa categoria bem adiantada, bem boa, material bastante forte, resistente, que se trabalhar com cuidado dura 20, 30 anos sem nenhum problema. Mas esse secador rotativo, nós temos pensado assim, qual que é a função de cada parte do secador? Por exemplo, assim, ele tem umas condições boas e outras não são tão boas. Por exemplo, no final da secagem, o café começa a perder volume e começa a sair muito ar quente na parte superior do secador. E se eu estou jogando ar quente fora, eu estou gastando energia, lenha e energia elétrica. Então, nós aproveitamos o secador, combinamos com uma determinada empresa, ela nos cedeu 2 módulos de secador. Um para a gente modificar e um para a gente trabalhar da maneira natural. Eu estava pensando num secador para o pequeno agricultor, mas esse secador, o tamanho aqui, é ideal para o pequeno agricultor. Mas por causa dos outros equipamentos dele aqui, ele passa a ser tão caro. Isso aqui não é a parte tão cara do secador, não é? Então, nós resolvemos, depois que trabalhamos isso aqui, o seguinte: o que nós fizemos? Nós fazemos esse secador trabalhar parado 3 horas e rodando 5 minutos. Então, 3 horas está secando com a camada de grão parada. E cada 3 horas nós rodamos 5 minutos. Significa, então, que durante um dia de secagem, 24 horas, você divide por 3 horas, dá 6 vezes 5, 30 minutos o secador rodando. Ao passo que muita gente roda o secador o tempo todo, não há essa necessidade. Nós já temos agricultores já utilizando esse sistema. Mas, no caso aqui, esse secador foi modificado internamente, porque o pequeno agricultor ia ter um problema sério, que é ter a quantidade de café para encher o secador. Esse secador, na forma tradicional, ele tem que ser praticamente cheio, tem que ser apenas um intervalozinho para mexer o café. Então, ele tem que estar cheio. E quando ele abaixa o volume, você tem que ficar repondo o café.
Então, às vezes, no repor café, você não tem o café na mesma umidade. Isso é problemático. Então, nós mexemos internamente nesse secador e fizemos com que ele pode trabalhar com a metade da carga. Eu posso ter meia carga de trabalho, se tiver a carga inteira, ele vai trabalhar da mesma maneira. Então, nós discutimos com a empresa, eles não tiveram muito interesse, porque cada um sabe o calo onde dói. Então, nós procuramos uma pequena empresa do Espírito Santo e eles estão fazendo esse secador, exatamente do tamanho que compete para a agricultura familiar, né? Esse secador ele cabe aí 1.500, 2.000 litros de café, né? Mas ele pode trabalhar apenas com 1.000 litros. Se cabe 2.000 litros, ele pode trabalhar com 1.000 litros, porque ele tem o seguinte: no secador tradicional, toda essa parte externa aqui é de chapa perfurada. Nesse secador que você está vendo aqui, que a chapa já não é perfurada, é só a parte de baixo dele que é perfurada. As partes de cima foram todas fechadas. E aqui, então, eu só tenho desse secador a parte de baixo, a metade do cilindro, com chapa perfurada, por onde sai o ar. Então, o ar só sai para baixo. Esse secador, como a gente tem uma parceria lá com qualquer um, pode fabricar o secador, ele está no livro, mas esse secador, particularmente, aí foi construído lá no Espírito Santo, num lugarejo muito bonitinho, chamado Três Pontões, né? Então, eles fabricaram esse secador para nós, está um preço que é razoável, né? Então, nós trabalhamos com esse secador aqui, é a mesma coisa, é só que é um pouquinho menor, e eu uso esse secador mais para levar para as feiras, mas ele cabe aí 1.000 litros de café sem problema nenhum. Tem muito agricultor que se tivesse esse secadorzinho aqui, ficaria satisfeito, né? É assim que ele funciona. Então, ele funciona de maneira, apesar de ter o nome rotativo, mas ele é intermitente. Significa o seguinte: eu estou soprando o ar 3 horas, depois de cada 3 horas, 5 minutos, o secador rodando, né? E até você completar a secagem. Já fizemos todos os testes sobre qualidade de funcionando continuamente ou funcionando intermitentemente. A qualidade do café é a mesma coisa, todos os padrões, só que a diferença é a quantidade de energia que a gente economiza. Então, se você vai olhar o ponteiro do seu batímetro lá, você vai ver que se você vai esse motor rodando o secador 24 horas, só rodando 30 minutos, é diferente, né? Então, é muita quantidade de energia que você tem. Eu sei que muita gente pode querer duvidar, mas na questão de vocês terem secador rotativo, fazem isso experimentalmente. Já tem uns amigos do Espírito Santo que já estão fazendo esse trabalho intermitente. Trabalhar e girar, né? Secar e girar, secar e girar. É como nós exigimos também lá no secador. Secador, nós mostramos primeiro lá, no secador que nós chamamos de caixa. Eu não posso ficar secando continuamente, eu tenho que virar o café, não tem condição. Eu tenho que virar o café pelo menos de 3 em 3 horas, numa temperatura de 50 graus, preferencialmente. Mais sobre secagem, aí está, por exemplo, a gente vê a pessoa usar o terreiro suspenso, né? Que dá um trabalho também. Esse aí, na realidade, o secador solar rotativo é uma variação do terreiro suspenso. Nós construímos isso aí, inclusive, de uma fazenda, mais para a pessoa trabalhar com café cereja descascado. É sempre conveniente, gente, trabalhar com cereja descascado. As pessoas pensam que o sistema mais barato de produzir café bom é produzindo cereja descascado. Você não seca a palha, você consegue separar o café bom do café verde, que está no meio do outro café. Então, nós fizemos esse material. Então, o que é? Quando esse secador ele roda através de um eixo, mas com a mão mesmo. Uma criança roda isso aí, porque fica equilibrado. Então, durante a parte da manhã, o secador está nessa posição virado para o sol. Você dá uns 3 ou 4 giros aqui, coloca na horizontal e vai ficar aí até as 2 horas da tarde. Depois você dá mais uns giros nele e coloca na posição contrária. Você vai
secar até entardecer, né? Quando você chegar de noite, você coloca o secador na vertical. Se puder e tiver, coloca assim, uma lonazinha de plástico em cima dele, se por acaso um sereno não atrapalhar o seu sistema. Então, ninguém está querendo isso para uma grande propriedade, mas as pessoas que têm uns poucos mil pés de café, ele pode fazer isso em casa aí sem nenhum problema e funciona maravilha. Ok? Então, esse é o nosso secador rotativo. Outra coisa que nós preocupamos com os nossos agricultores mesmo se ele insistir em usar o terreiro, eu falo que o terreiro é bom, mas o terreiro é um gargalo. É um gargalo em várias situações. Gargalo, que é o seguinte, quando a coisa não está boa, o terreiro não te ajuda em praticamente nada. Mas se o clima estiver bom, tudo bem. Mas mesmo assim, você tem que trabalhar com o terreiro de maneira correta. Não é chegar e espalhar o café no terreiro e ficar passando um trator em cima do terreiro, simplesmente. Primeiro, você tem que espalhar o café. Vamos supor que você vê nesse caso aqui, que o café seria descascado, saiu do lavador, foi colocado no terreiro. Então, quando você espalhou com o carrinho, a primeira providência que você tem é raspar o terreiro e fazer pequenas leiras. Porque o que vai fazer essa secagem andar rápido, veja aqui, por exemplo, assim, como é que o terreiro está todo molhado. Então, esse terreiro agora vai secar e vai aquecer. Quando isso aqui estiver seco e quente, aí você quebra a leira novamente. A metade vem para cá e a metade vem para cá. E você acelera o processo e rapidinho esse café está no ponto de ir para o secador definitivo ou você continuar o processo de secagem. Mas você tem que secar em leiras e, preferencialmente, essas leiras têm que ficar no sentido da sombra do secador. Hoje está muito fácil. Eu falo que nem precisa de usar isso aqui. Você vai na loja e compra aquela máquina de soprador de folha que faz esse trabalho muito bem. Até eu, que sou um velho, consigo uma maquininha daquela girar café no terreiro. Né? Mas você tem que ter a tecnologia correta para fazer o trabalho. Está tudo à disposição. Todo esse material, gente, que nós estamos falando aqui, está escrito detalhadamente lá naquele livro que ficará à disposição de vocês. Né? E outras informações nós queremos dizer o seguinte, às vezes o agricultor não vem à universidade, ele fica lá fechado. Nós temos aqui a Semana do Fazendeiro, a Universidade Lavra tem também os seus encontros, né? A pessoa tem que ir mais à universidade, procurar, não fica parada aí não, tem que aprender as novas coisas que existem, ou coisas velhas que devem ser funcionadas corretamente. Então, nesse caso aqui, se você puder usar o terreiro de forma combinada, também ajuda muita coisa. Por exemplo, se você acha que a lenha está cara e o sol está brilhando ali, põe o terreiro no sol. Mas se você vê que o tempo não está suficiente, vai ter que queimar a lenha mesmo. Então, nós temos que aprender a plantar uma florestazinha energética. 1 hectare, 2 hectares de eucalipto resolve um problemão. Né? E também é só quando você renovar o seu cafezal através daquela recepa, né, aquela mais drástica, guarda aquela lenha, que ela tem um valor muito grande. Quem tem café Mundo Novo tem até que vender lenha. Quem tem o Catuaí dá para o gás fazer a secagem tranquilamente. Aí nós entramos numa outra fase que a pessoa tem. Assim, eu mostrei para vocês vários secadores, e que eu posso combinar secadores, e eu tenho que armazenar o café. Então, vocês conhecem muito bem o sistema de tulha, ou o seu armazém convencional lá na roça, você usa o café ensacado. Né? A gente sabe hoje que a sacaria tem um preço muito grande e ela tem uma duração pequena. Então, o nosso trabalho que tem aqui é você combinar os secadores. Por exemplo, quando o café atinge 18% de umidade, 18, 17, no máximo 19% de umidade,
ele está garantido, 18% de umidade, ele está garantido, ele pode ser armazenado com aeração. Você não precisa sair correndo. Ele com um sistema de aeração, então eu tenho aqui um silo, aqui tem 2 silos grandes, aqui um silo menor, e eu tenho aqui no silo um sistema de ventilador. Aí você fala assim, professor, eu coloco lá na caixa 1 metro de café, e aqui você manda eu colocar 2, 3 metros de café aqui, completamente diferente. Aqui eu não tenho fornalha. O que vai secar o café dentro desse silo é o ar que você está respirando aí. É o ar natural. É o mesmo ar que seca o café lá no pé, ele vai secar o café aí dentro. Mas como o café que você colocou aqui já está com 18% de umidade, ele está na umidade garantida, que não vai estragar. Então, o café vai secando lentamente, e quando terminar a secagem aqui, desse silo, todo esse café, na maior parte das regiões produtoras aqui da nossa Minas Gerais, esse café vai ficar com 12% de umidade. Tem que ter um pouquinho de cuidado lá no cerrado, porque o cerrado tem uma umidade relativa muito baixa, e você tem que ter o cuidado com usar esse sistema para não secar demais o café. Se você errar na secagem do café, é difícil voltar a água para o café. E você vai tomar dinheiro em prejuízo financeiro. Se eu tenho que vender o café com 2% de umidade, por que eu vou secar com 10%? Café é água que pertencia ao café, e eu tirei, joguei fora e estou vendendo café de graça para o outro. Então, aqui, uma fazenda aqui perto de Viçosa, nós temos aqui, ele tem uma série de terreiros suspensos, ele faz a pré-secagem do terreiro suspenso, inclusive aqui é muito difícil finalizar a secagem do terreiro suspenso, porque durante a noite ele volta a receber umidade, então quando ele chega a 18%, joga nos secadores e liga os ventiladores, estão trabalhando. Esses silos são muito fáceis de fazer. Aqui, por exemplo, inclusive tem um vídeo no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, todas essas tecnologias também estão lá no canal do YouTube. Então, aqui estou construindo a base do silo. Já adaptei o ventilador à base do silo. Aqui eu coloco o fundo perfurado. Aí eu coloco uma tela, dessa tela de cerca, ela fica com formato circular, e coloco dentro dela uma lona, e encho de café. Aí você já pode soprar o café. Mas eu prefiro proteger por fora, rebocar o material todo por fora, Você está vendo o café lá dentro, mas eu reboco por fora, porque da próxima vez eu não preciso de gastar essa lona aí, o silo já está pronto e eu posso fazer um silozinho desse, não fica muito caro, é muito barato, mais barato que você imagina. O caro, normalmente, é a parte do ventilador, que eu já falei, que você pode reduzir o custo fazendo. Então, gente, é bom ter no sítio a máquina de solda, a máquina de cortar, isso é muito importante numa propriedade agrícola. Eu tenho uma oficininha, se tudo que eu fosse fazer, eu pagar para levar da cidade, fica caro. Então, você tem que aprender a cortar, soldar, pôr a cabeça funcionar, para reduzir o custo que você tem. Mas você pode produzir. Isso aqui é tudo garantido, o funcionamento com alta qualidade de café. Nós não estamos brincando. Nossa. O que eu falei com você sobre a secagem combinada. Então, eu combinando aqui, por exemplo, um terreiro híbrido, eu tiro o café do lavador, coloco no terreiro híbrido, coloco aqui. Vamos supor que é o café do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Esse café aqui eu já posso levar para o silo. Chama a secagem inicial com alta temperatura. Que alta temperatura é essa, gente? Eu estou falando 50 graus no ar. Essa leira aí está soltando um fluxo de 50 graus no ar. Depois eu levo para o silo. Esse silo aqui tem 50 toneladas de café cereja descascado. A secagem final é feita aqui dentro. Quando o grão atinge 18% aqui, eu jogo dentro do silo e ligo o ventilador. O silo, você precisa de comprar o silo? Não, você pode fabricar o silo em alvenaria. Nós temos lá no livro todos os detalhes da construção desses silos. Como é que são feitos os reforços. Quanto mais alto o silo, ele atingiu uma altura muito grande, você tem que chamar um engenheiro para te ajudar. Mas um silo aí de 3 metros de altura, eu não vejo nada difícil de você fazer sem nenhum problema, só obedecendo o que está escrito no livro. Então, gente, com isso aí, esse café aqui,
saiu daqui com 18%, ele vai terminar a secagem aqui em cima com 12%. Então, você tem que controlar a umidade só aqui em cima, porque eu estou secando com ar natural, não tem fornalha nesse aspecto aí, é só o ventilador. Então, nós temos que calcular, dimensionar o ventilador certinho, e nós já temos isso colocado. Então, para secadores, aí começa o problema. O agricultor está sempre reclamando, mas ele, tem hora que ele não pensa para comprar. No livro, eu tenho aí vários tipos de fornalha. Essa fornalhinha aqui está, essa fornalha, que é a mesma coisa que essa aqui, é uma fornalha altamente fácil de fazer e muito barata. Ela usa queimar a lenha. Então, ela tem um tamanho de boca, eu tenho que deixar a lenha toda preparada, já cortada. Eu vejo muito agricultor deixar tudo para a última hora. Eu não sei o que, tudo à última hora. Já vi agricultor tirando cerca e queimando porque não tinha preparado a lenha. Né? Mas você tem que, antes de começar a safra, bem antes, essa lenha está cortada, guardada para você trabalhar. Aí, essa fornalha aqui, ela queima, se não me engano, 20 quilos de lenha por hora. Ela não tem, ela queima 100%, né? Ela queima como se fosse produzir aqui uma chama muito forte, que é capaz até de derreter um trilho que suporta a lenha aqui dentro. Então, para suportar, eu tenho que colocar quase uma grelha do tipo um trilho. Então, o que nós fazemos? Em vez de usar o trilho, eu coloco uma grelha refrigerada. Né? Essa água quente que está aqui, eu posso mandar essa água quente para qualquer lugar. Mesmo assim, essa grelha dura o tanto de tempo que quiser, e você tem um ar quente, limpo, isento de fumaça. Né? Se você fizer a lenha cortada direitinho e quiser acrescentar, você pode colocar esse alimentador aqui automático. Mas a gente está falando dessa fornalha aqui para ficar por 3 mil, 4 mil reais no máximo. E o caro daqui são os tijolos refratários que tem aqui, principalmente na célula de queima. Né? Aí nós estamos obrigados a pensar em outras fornalhas. Essa aqui, por exemplo, é a mesma fornalha parecida com essa, mas eu uso aqui para evitar que essa fornalha aqui, se eu falar que eu vou secar com 300 graus, eu tenho até medo, porque o agricultor, igual no Espírito Santo, eles colocam 300 graus. O café não suporta isso, o café não é para cozinhar, é apenas para secar. Então, eu desenvolvemos essa aqui, eles têm um sistema de radiador, eu já tenho até uma lá no meu sítio, nós fizemos, está pronta, ela vai ser totalmente avaliada, mas já é resultado de uma tese. Eu uso um depósito de água quente, a água fica sempre aquecendo aqui na fornalha e passa pelo radiador e você leva direto para o secador. Isso já existe, quem tem caldeira, só que usa caldeira com vapor. Aqui não é água quente, porque nós estamos trabalhando aqui na pressão atmosférica. Essa é a fornalha comum que vocês têm parecida aí, dos secadores, né? Fornalha de fogo direto, que a pessoa acha que o fogo é indireto, mas os tubos estão todos queimados aqui dentro. Nós estamos trabalhando nessa fornalha agora aqui, porque eles já estão queimando palha de café nessa fornalha. Ninguém aguenta a quantidade de fumaça que está produzindo. Então, nós já temos um sistema para queimar lenha, e essa lenha aí vai ser, a carga dura um tempo bastante grande. Então, nós construímos aqui, adaptando um sistema de célula de queima, em que cada célula dura 4 horas sem precisar de carregar. Essa aqui é a mesma fornalha, essa aqui dura 8 horas com a carga de lenha. Então, depois de 8 horas, eu espero esfriar e carrega o secador. Você vê que essa aqui é uma fornalha, ela pode trabalhar com fogo direto e com fogo indireto. E aqui está aquele secadorzinho que nós falamos com vocês, uma fornalha compatível com o tamanho dele. Né? Tudo isso aqui tem um preço. Então, essa fornalha tem um preço, essa fornalha tem outro preço. Mas isso aqui tudo é feito de aço inoxidável, mas você pode fazer com um material menos sofisticado, mas o aço inoxidável ele vai durar um tempão, e isso aí compensa, né? Você ficar mandando consertar equipamentos.
Finalmente, nós temos essa fornalha, nós fizemos esse trabalho, porque nós temos que queimar a biomassa que tiver. Tem uma biomassa muito importante que é resíduo de carvão, aquele pó de carvão. E essa fornalha funciona muito bem para queimar pó de carvão. Infelizmente, do jeito que ela queima pó de carvão, ela queima palha de café também. Mas eu nunca vou ensinar ninguém a fazer isso. A fornalha funciona muito bem, não dá fumaça, mas eu acho que é um absurdo queimar palha de café. Você queima palha de café e vai lá e compra adubo químico. Não, isso não está certo. Como nós temos fornalha que funciona também com carvão, e é muito mais prático você trabalhar com carvão do que com a lenha, nós desenvolvemos também tecnologias para a produção de carvão lá na fazenda. Que você produz o carvão sem aquela fumaceira comum de carvão, sem aquele processo. Um processo mais limpo e muito rápido. Então, de manhã cedo, eu ligo a carvoeira, e de tarde, no outro dia, você pode desligar de manhã cedo, que já está pronto para a nova carga, e você produz aí uma quantidade razoável de carvão para você trabalhar para secagem, ou você... porque a fornalha a carvão, você coloca uma carga e ela dá o dia inteiro, para trabalhar o dia inteiro, né, sem precisar de carregar. Mas quando você faz carvão, significa que você queimou a metade da lenha para produzir o carvão. Né? Então, você tem que fazer cálculos para saber o que é econômico. Né? Nós também temos várias tecnologias. Esse material, eu tenho, não pode ser feito tudo na universidade, a maior parte disso aqui está localizado lá no nosso sítio, que é usado como um convênio, onde nós fazemos trabalho direto no campo. Né? Então, você produz esse carvão vegetal, guarda, na época que você for secar seu café, vai lá e usa o carvão. Né? Isso é muito... Você pode fazer vários carvoeirazinhas dessas aqui, pode ser até de material menos sofisticado, né? E você produz esse material. Se não quiser isso aqui, fura um buraco no chão, mas parte tem que ser metálico. Né? Mas dá para fazer, simplificar, para ficar um custo bastante reduzido. Outro material que nós ficamos preocupados é que a gente sempre pede ao agricultor, o cafeicultor, separe o seu café, separe os cafés bons dos cafés suspeitos e dos cafés ruins. Então, a primeira coisa que a gente lembra é que eu tenho, e muita gente ainda põe café no chão. É claro, eu não posso deixar aquele café perder lá, aquele café que caiu. Né? Mas, de qualquer jeito, ele põe café, põe toco, põe a palha, põe a folha. E nós criamos essa maquininha aqui, essa maquininha é para levar lá para a lavoura. Para ficar na lavoura. Nesse caso aqui, a casa está tão perto da lavoura que ela fica aqui mesmo. Mas você abana o café sem aquela dificuldade de peneira. Né? Essa aqui, por exemplo, a pessoa adaptou um motorzinho nela, elétrico, você vê que tem um fio aqui que faz um motorzinho elétrico, mas tem todos os desenhos lá de como você controla isso. Depois que você passou o café por aqui, tirou palha, tirou aquelas sujeiras maiores, você vem para o lavador. Esse é um dos lavadores que nós fizemos aqui, nós chamamos lavador basculante. Né? Ele tem duas caixas. Ele tem essa caixa aqui onde tem água e essa caixa aqui que caixa certinho dentro dela e que é perfurada aqui dentro. Então, você abaixa esse material, ele fica como está aqui, você joga o café e com a peneira, né, você tira o café boia. Né? Nós estamos falando isso aqui, gente, para um pequeno agricultor. Eu espero que os grandes eles têm dinheiro para comprar o que quiser, mas eu estou aqui falando para o pequeno agricultor. Então, tem aqui a separação do café. Com uma nivelinha, você faz a basta, põe no carrinho e leva para o seu café para a próxima etapa. Você, se não quiser fazer isso tudo aqui, porque aqui esse carrinho é sobre rodas, eu posso guardá-lo, tá? Para não ficar estragando no tempo, porque você trabalha só na safra. Então, você pode também fazer isso aqui em alvenaria e ter só essa parte basculante em metálico. Nesse outro sistema aqui, isso aqui é numa fazendinha lá em Venda Nova do Imigrante, onde se produzia café bebida Rio. Você olha, simplesmente aqui na época, isso aqui é nevoeiro. Na época, o café ainda tem café verde ainda. Hein? Então, nós adotamos essa família para transferir tecnologia,
com o pouquinho dinheiro que eles têm. Então, altitude aqui, mais de 1.200 metros, e eles plantam várias culturas, café, banana, hortaliças, tudo para participar da feira, e nós conseguimos, junto com um órgão de fomento, financiar esse descascador, e nós construímos esse lavador todo aqui em alvenaria. Está tudo ali no livro, como é que faz aqui dentro. Ele parece muito com esse sistema aqui. Você joga o café, ele põe o parafuso sem fim, tira o café e joga no descascador. Esse conjunto aí, em 2019, acho que ficou por R$15 mil. Quer dizer, ainda instalamos aqui um sistema, que vocês vão ver também, eu posso fazer para qualquer tamanho de propriedade, um sistema de reaproveitamento da água. Então, essa água que circula aqui, ela vem para aqui, ela é filtrada, né? Eu tiro as sujeiras dessa água, ela retorna para o início do processo, e eu posso fazer isso durante uma semana. Depois que isso aqui está pronto, eu coloco mais água aqui dentro e faço a aspersão dos cafezais ali dentro com essa água, que é um adubo espetacular. Então, esse sistema de recircular a água para qualquer tamanho, esse aqui pequenininho aqui, mas qualquer tamanho de cafeicultura, você pode fazer isso aí, né? E você reaproveita a água. Então, você passa, em vez de gastar muita água, você passa a gastar agora em torno de 300 ml por litro de café. Então, é uma economia bastante boa e você ainda recupera parte do material que estava nutrindo os frutos, né? Que você, quando você passa a máquina ali, vai sair casca, vai sair mucilagem, isso tudo vai para a água e você está enriquecendo essa água com um adubo espetacular que deve ser devolvido ao solo. Outra coisa que eu fico aqui pensando, e fico preocupado, mas graças a Deus está tudo dando certo, é você parar de fazer café bica corrida. É prejuízo na certa. Meu café bebeu. Eu sei, bebeu, e daí? Quanto de defeito esse café tinha? Aí, então, o café é cheio de defeito, o cara vai descontar tudo aquilo ali, e seu preço vai lá para baixo, né? Então, eu estou pedindo para você trabalhar com cereja descascado, mas não tentar descascar o verde que vem junto com cereja. Normalmente, eu fico avaliando aqui, essa quantidade de verde tem em torno de 30% do café cereja, né? Porque o cara colhe, não faz uma avaliação certa, ele colhe o café por rumo e, às vezes, colhe mais verde do que cereja. Então, na hora de trabalhar a cereja descascada, trabalha com o descascador mais leve. Aí você produz só o cerejão bonito, descascado. Aquele verde que saiu na bica de verde, você não leva para o terreiro, não. Você vai armazenar esse café por um período, né? Esse café vai ser armazenado em água, depois você volta com o café para o descascador. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho o cereja descascado, o verde descascado e o verde que não é descascado, nessas duas figuras. Não sei se a imagem aí está bom para você, mas dá para ver que são 3 cafés completamente diferentes. Você não gastou um monte de dinheiro para fazer isso. Isso aqui é um amigo meu que mandou para mim lá da Bahia, aqui o cereja descascado dele, aqui, o verde descascado. Então, mesmo o verde descascado, dentro do verde tem alguma coisa que não é bom. Mas esse café aqui tem a bebida praticamente igual a esse. A bebida desse café aqui é praticamente igual a essa. Né? E uma coisa que eu mostrei lá no site, no nosso clube lá, essa mãozinha com esse bloco de café, onde eu tenho aqui esse grão de café, essa fruta e essa fruta aqui. Aí eu perguntei se alguém entendia o que é isso. Aqui dentro tem o mesmo tipo de grão. Esse café aqui é o que nós chamamos de cerejão, que foi direto para secar, sem sofrer nada. Esse café ficou armazenado 1 dia, esse café armazenado 2 dias, esse 3 dias, esse 4 dias, esse 5 dias. O volume desse café aqui o volume desse fruto aqui é 25% maior do que esse fruto.
A qualidade do grão que está nesse café aqui é igualzinha à qualidade do grão que está aqui, igual à qualidade de todos. Então, a forma de armazenar o café não deteriora a qualidade do produto e você tem tempo para fazer lotes com o mesmo tipo de café secado no mesmo tanto. Então, por exemplo, assim, se eu colho pouco e não, eu consigo armazenar meu café e depois eu vou colocar junto do secador, não vai ter nenhum problema. Então, aqui dentro desse café aqui, o grãozinho dele é igualzinho o grão que está aqui. Quem quiser depois pode me pedir o resultado dessa pesquisa. Eu estou com essa pandemia agora, está difícil de encontrar quem publica as coisas, mas é um trabalho que eu já estou repetindo pela terceira vez a nível de propriedade agrícola. Né? Como você pode conservar o café sem estragar a qualidade dele, para você ter um lote completo. Infelizmente, nós somos 5 pessoas e devido nós temos ainda os equipamentos onde nós vamos fazer as feiras, mostrar as tecnologias, mas infelizmente com essa pandemia nós não estamos conseguindo viajar para lugar nenhum, muito menos. Eu sei que fazer uma palestra aqui é bom, mas o calor humano, eu não estou vendo ninguém, né? Eu cito aqui o que eu estou fazendo, mas nós trabalhamos também em processo de extensão. Aqui eu tenho um canal no YouTube, gente, onde eu coloco, tem 120 aulas gravadas, 140 aulas gravadas. É só bater lá no playlist lá do meu YouTube, lá, Juarez UFV, né? Juarez UFV, bater playlist, quem quiser guarda isso aí, você vai ver todas as aulas gravadas. Tem aulas muito bem assistidas. Né? Então, a nossa atividade de extensão, que era em torno de 3 palestras por mês, 1,5 palestra por 3 palestras em cada 2 meses, ela está praticamente zerada devido à pandemia. E esse aqui, então, é um livro que eu quero disponibilizar para você, que é Manual de Construção e Manejo de Equipamentos para as Colheitas. Você olha qual que serve para você e tenta fazer, ou tenta pedir o técnico da Emater. Se não tiver, eu não posso viajar, já falei, mas se você vier a Viçosa, nossa sala está aberta, eu posso atender as pessoas sem nenhum problema. Eu sei que o telefone é bom, escrever pelo e-mail é bom, mas é bom uma conversa certinha, você vê o equipamento, não, isso aí eu posso fazer. Não é? E, finalmente, eu não trabalho só com café, né? Eu tenho outras coisinhas, e de uma delas que eu não estou preocupado com o preço da gasolina, não. Né? A gasolina subir lá, eu tenho a minha usinazinha de produzir algo combustível na fazenda. Eu acho que vocês devem pensar nisso, associar alguns agricultores, fazer uma associação, produzir seu combustível, porque esse troço não vai baixar. Isso é certeza. Né? Eu queria dizer, Antônio, então, que essa nossa... Eu tinha mostrar para vocês e dizer que eu estou à disposição aí para qualquer coisa. Muito obrigado pela essa oportunidade de falar com os seus telespectadores. Ô, professor, que aula que o senhor nos deu hoje, mostrando para o produtor que realmente é possível se fazer, né? Eu acredito que o pessoal deve ter ficado surpreendido com a quantidade de opções que dentro da própria propriedade o produtor pode fazer, né? Eu peço ao Douglas, dá uma olhada no meu áudio aí, Douglas, se está entrando bem para o pessoal, por favor. Mas aí o que acontece, professor? Eu tive no IFES lá, junto com o professor Lucas Lousada, em Venda Nova do Imigrante, e visitei lá eu não vou lembrar o nome dele, uma família onde o senhor ajudou a construir um sistema. Silva. Família Silva. Isso, o pessoal da família Silva. Lá a fazenda bem no alto. O áudio dele não está saindo, só o seu. Oi? Ele está falando que o seu áudio não está saindo. Meu áudio não está saindo, então deixa eu ver. Eu estou com problema com o áudio desde ontem, só um minuto. Vê se está saindo agora.
Pode Tá repetir. saindo? Ah, tá. Pera. Oi. Eu estou testando aqui, só um minuto. Tá testando? Pessoal, dá uma olhada aí para mim, me falem aí no chat aí se o meu áudio está saindo. Provavelmente não. Eu acho que agora o meu áudio vai sair. Foi falha minha aqui. Gente, boa noite. Eu estava com um problema aqui, mas eu acho que agora vai dar certo. Pessoal, meu áudio está saindo agora? Nós estamos aí praticamente com uma aula grande do professor Juarez, né? O produtor descobriu que realmente é possível fazer essa tecnologia pequena. Acho que agora o meu áudio vai sair. Foi falha minha. Gente, boa noite. Tá saindo. Agora é só você baixar o áudio aí, que senão sai aqui, o Douglas volta. Então, o que acontece? Essa tecnologia, realmente, o produtor pode estar usando dentro de casa, pode estar usando na pequena propriedade. Eu tive no IFES, lá com o professor Lucas, família Silva, não é, professor? Isso. Fala para a gente, o que eles fizeram lá em pequeno espaço, eles conseguiram construir lá? Eu vou tentar mostrar novamente No slide. No slide. Aí. Eles tinham um terreiro de chão. Produzir café, bebida, rio, daquele jeito, só. Não tem condição de ter outro tipo de café, apesar de ter o café na planta, o melhor café que eles têm, de alta qualidade. Então, o professor Aldemar nos chamou, né? Ele começou a trabalhar, nós juntos, todo mundo, né? E começou primeiro fazendo um bom terreiro para eles, cercadinho, com toda higiene. Depois desse terreiro, eu colocado uma estufazinha, porque lá chove muito também, não é? De noite parece que está chovendo, de tanta neblina que porque não, é muito alto. Aí conseguimos, então, passar do café natural para o café sereia descascado. Então, na primeira venda dele, já fizeram uma venda internacional. Então, eles já têm comprador para o café dele, que é bebida excelente, eles estão ganhando prêmio, mas nós fizemos tudo de um jeito, até para ensinar como é que assenta o tijolo, nós tivemos que fazer. Né? Então, isso qualquer pessoa pode aprender, só ter boa vontade. São uma família, estão 4 filhos, a mulher e o seu Silva lá. O seu Silva toma conta do terreiro, a mulher prepara todas as coisas, a contabilidade, e o Aldemar ensinou que eles devem fazer contabilidade. Não pode fazer nada sem saber quanto que pagou, quanto que recebeu, o que sobrou, como é que é, senão não funciona. Mas eles estão bem satisfeitos, construir casa já, então mudou a vida da pessoa, né? Com uma pequena mudança tecnológica, né? Porque, presta bem atenção, gente, eu estou perguntando assim, quanto você gasta para sair do café bebida Rio para o café bebida dura, tipo 6? Tem uma diferença de preço de R$250. Desses R$250, quanto que eu posso tirar para aplicar? Assim, se eu gastar R$100 só, então eu vou ganhar uns R$150 do saco de café, porque eu apliquei uma tecnologia. E nós já fizemos algumas contas e não custa esse tanto de dinheiro, não. Para você passar de bebida Rio para bebida dura, e para passar de bebida melhor ainda, né? Se fazer um café especial, não gasta R$100. A pessoa que só pensa tem jeito para tudo. Tem que pensar, por que eu vou vender meu café por R$800 se eu posso vender por 1.100? O que é isso, gente? R$300 é muito dinheiro. R$300 você paga 3 empregados. É o que está por aí. Então, você tem que ver o que está fazendo para não perder. Mas é isso que nós fizemos. Então, nós usamos lá, toda vez que vamos uma vez na Nova, levamos agricultores de outros municípios para ver como que muda a vida de uma pessoa com uma coisa simples, sem gastar muito dinheiro. Não é que 15 mil cruzeiros, R$1.000 mudou a vida da pessoa. Né? Não tem muito café, né? 200 sacos de café só, mas é de um dinheiro. Áudio. O
O professor, perfeito. O pessoal fez algumas colocações ali. O Zé Braz Matias está nos prestigiando. Ele mandou um abraço para o senhor. Eu sigo o rastro dele, né? Eu sempre estou no rastro dele. O professor, o Serjão também está coisando, o pessoal está bastante coisando. Mas é isso, o pessoal não tem pergunta, o pessoal pediu muito o livro, professor. Eu vou fazer o seguinte, Antônio. O Douglas aprendeu como é que é. Eu vou colocar o livro, porque ele está disponível no ISU. Tá certo? Mas muitas pessoas falam que não conseguem, porque parece que o ISU cobra para fazer para você baixar o livro. A leitura é de graça. Você tem que ficar lendo ali naquele material. E às vezes a pessoa não consegue controlar pelo tamanho da página. Mas eu vou conversar com o Douglas, nós colocar numa mídia que seja mais fácil do pessoal ter acesso. Agora, se tiver algum empresário, alguma entidade que queira por propaganda, etc., e distribuir o livro gratuitamente, para mim não tem problema nenhum. É um livro relativamente novo, né? Eu acho que pode colocar suas propagandas entre os capítulos, etc., e distribuir o livro gratuitamente, né? É claro que eu estou falando para pequena agricultura, mas eu ensino como faz um secador de alto nível, e tem muito empresário que pode pensar em colocar na linha de montagem um secador mais sofisticado. Aqueles 2 secadores de fluxo concorrentes que eu mostrei ali, estão à disposição. A única coisa que a gente quer é que o crédito seja dado para a nossa instituição. Embrapa, UFV, EPAMIG, porque é assim que a gente vive. Mas eu vou colocar o livro, eu até posso mandar uma cópia para você via um pendrive. Como é que você pode fazer isso aí? Pede o Douglas para me passar o link, o PDF dele, que a gente disponibiliza no site da Revista Cafeicultura também, e cria um sistema para estar usando, porque, na realidade, essa tecnologia que o senhor desenvolve é fantástica, ela precisa chegar na mão do produtor. E é um trabalho fantástico esse que é feito pelo senhor, a Embrapa Café, a EPAMIG, o IFES de Venda Nova, principalmente, o IFES de Espírito Santo todo, e o Incaper. Vocês estão de parabéns pela difusão e essas tecnologias que vocês criam. Eu tenho um carinho especial pelos IFES, porque eu estudei no IFES de Ipatinga, de Itapina. Os primeiros alunos do IFES de Itapina. Na época não era IFES, era Escola de Iniciação Agrícola de Colatina, mas era Itapina. O senhor é capixaba, professor? Eu sou mineirão da Gema, de Itambacuri. Uai, foi estudar no Espírito Santo? Rapaz, não tinha escola para nós. E a única escola gratuita, gente, era pobre, a única escola gratuita que tinha era pegar o 11 e até Valadares, pegar Maria Fumaça, descer Itapina, atravessar o rio e andar uns 5, 6 quilômetros dentro de uma mata, né, e chegar em Itapina. Mas hoje nem mata, nem rio não tem. Dá para atravessar a pé, infelizmente, né? A gente navegava no rio bonito, andava numa mata linda, maravilhosa, a Mata Atlântica. Agora você passa lá e dá essa tristeza. O rio cheio de areia, não tem mais floresta, terreno todo. A única mancha que tem é perto de Aimorelas, da terra do fotógrafo lá, né? Mas foi coisa feita. Mas eu estou nesse caminho há muito tempo. Ô Douglas, encerra a coisa aí para nós, por favor, a coisa para a gente poder despedir do pessoal. Encerra o compartilhamento da tela, por gentileza. Aí, agora o pessoal está vendo o senhor tela grande, professor. Obrigado, Douglas. O Douglas é um privilegiado, é orientado do professor Juarez. E vocês imaginam tudo que o professor Juarez ensinou aí, o Douglas está lá colhendo presencialmente, né, professor? Na realidade, nós dois somos bolsistas do Sistema Embrapa Café, né? E eu trabalho como professor voluntário na UFV e também junto com a EPAMIG. Então, nós somos sempre juntos. Infelizmente, ele está usando máscara, mas eu estou sem máscara.
já estou preocupado. O professor Juarez, o Jamilson mandou também um abraço para o senhor, lá da Embrapa Café. Ele estava assistindo a gente também. Meu chefe, Deus. Gente, é isso. Tem alguma pergunta aqui? A pergunta, professor, vamos lá, do William Silveira. Este lavador basculante só vi em pesquisa, não achei para comprar. O que o senhor fala para ele? Ele está para ele fazer. Os desenhos é tudo para ele fazer. Tem não sei se tem ainda, mas lá em Matipó tinha um cara que fazia, mas é tão simples de fazer, né, que na hora que eu pegar o livro, eu levo na serralheria e o cara faz esse material para ele. O Carlos Henrique Nogueira, professor Juarez, mandou o seguinte recado para o senhor. Boa noite, gratidão por ajudar a agricultura familiar. Obrigado. Tá. Olha, então é isso, né, pessoal? O Mauro Wolff, vamos lá, professor, tem uma pergunta aqui que talvez sou coisa. Mauro Wolff perguntou se existe a possibilidade de ficar sem café no ano que vem. A pergunta foi feita, passando para o senhor. Acho que não. Imagina, que isso. É claro que você viu aí as perdas uma geada, mas vai ficar sem café não tem jeito não, rapaz. É muito difícil. Eu acho que mesmo assim o estoque ainda dá para um ano, não dá não? Você sabe. O estoque está muito baixo, tá? O estoque de passagem e outra coisa, né? Nós estamos... Mas você pode esperar do Brasil aí umas perdas de uns 25%, né? O Matiello ontem falou de 5, 6 até 10 milhões de sacas, mas ainda não se sabe, eles estão fazendo um levantamento. O Matiello está até nos ouvindo. É a pessoa certa de informar. Exatamente. Amanhã, pessoal, o pessoal que está assistindo a gente hoje, agora nesse momento nós temos 48 pessoas assistindo, já tivemos mais, mas fica gravado também, o pessoal assiste depois. Mas quem está ao vivo agora, 48 pessoas estão com a gente. Amanhã nós vamos ter um debate, uma mesa virtual, nós vamos ter 2 produtores, sendo o produtor do sul de Minas, que é o Fernando Barbosa, de São Pedro da União, vamos ter o produtor Renato Nunes, da cidade de Patrocínio. O incomum entre os dois é que, infelizmente, os dois foram afetados pela geada, queimou a lavoura dos dois. Nós vamos ter também alguém o Ayrton Neves, de Varginha, que vai estar falando sobre o mercado, o que aconteceu com o mercado. Nós vamos estar com a presença do presidente da Emater, o Otávio, que vai estar falando do que a Emater está fazendo para assistir esses produtores afetados. Nós vamos estar com o Natan, que já foi da BIC, hoje é do Sindicato de Torrefadores de São Paulo, que vai estar falando a visão do torrefador, o que aconteceu. Nós vamos estar com a presença do Silas brasileiro, que vai estar falando a visão das cooperativas, o que eles estão fazendo, correndo atrás. E nós vamos estar com o Silvio Farnese, que ontem estava assistindo a live ao vivo, provavelmente hoje também está, falando das ações que o Ministério da Agricultura está fazendo para socorrer o produtor, né? Silvio Farnese foi meu aluno. Olha que legal. Fica bem branco, mas foi meu aluno. Antônio, eu tenho uma preocupação, aproveitar que todo mundo está aí, tem as pessoas vendo. O agricultor, principalmente o cafeicultor, ele é muito mal orientado, principalmente na hora de comprar. Eu tenho aqueles 2 grupos de café que eu administro aí, e fico olhando as perguntas, as informações, a picaretagem que estão vendendo para o agricultor. Eu achava que os nossos pesquisadores podiam participar mais desses grupos de debate. Não é debate, expõe as tecnologias, as coisas, as informações, mas tem perguntas que é própria para um agrônomo que está bem no meio, no campo mesmo. Eu sou agrônomo, mas virei outra coisa, né? Eu só formei em agronomia, mas meu 4º ano foi engenharia agrícola, 3º ano de mestrado em engenharia agrícola e 4 anos de doutorado em engenharia agrícola, então eu fiquei mais com essas máquinas, essas situações, né?
Mas eu fico preocupado com o que eu vejo escrito nos meus dois grupos. Eu estou com mais ou menos 10 mil seguidores, né? Não sei se são seguidores, pertenço ao grupo, mas eu vejo algumas informações que é difícil, né? O cara comprando as coisas, o que eu digo, eu falei com você da geada, né? Assim, agora vai aparecer gente vendendo controle de geada para café, equipamento, né? E eu dei uma estudadinha nisso aí, só para minha curiosidade, porque o café não paga para controlar a geada com máquinas, com equipamento, que é conhecido na tecnologia para frutas especiais, uvas, né, vinhedos especiais, que paga até helicóptero trabalhando no controle da geada, ventiladores de potência de 50 cavalos para controle de geada. Nunca o café vai pagar uma coisa dessa, né? Mas eu acho que o pessoal da agronomia está aí para achar o local certo. Eu lembro que, quando a gente toma uma decisão de fazer alguma tecnologia, a gente tem que ver a parte econômica. Né? Assim, o cara que vai estudar a geada, ela acontece de quanto em quanto tempo? Ela não é todo ano. Então, ela é periódica, né? Mas você não sabe esse período, e para repetir esse ano e o ano que vem ter outra vez. Mas lá, nesses locais mais avançados, eles têm o controle da geada, a parte meteorológica, mas é dentro da dispa, igualzinho da Fórmula 1. Você sabe o horário que vai acontecer. Então, como que não fazemos isso com um cafezal que está lá no Dark do Morro? Né? Então, é só pedir às pessoas para não ficar comprando coisas que a ciência não indica. Né? O Matiel está aí para ajudar, as outras pessoas estão aí para ajudar. Deixar o agricultor gastar dinheiro. Já gasta muito dinheiro. O vendedor parece que ele tem mais moral do que a gente. Eu chego lá e o agricultor compra, já, isso aqui é um saco de café, isso aqui mais um saco de café, e quando o agricultor vê, você está produzindo 16 sacos de café por hectare, você está pedindo para o cara tirar mais um saco de café? É tudo errado. Então, mas é só nesse sentido que eu gostaria de pedir às pessoas que estão ouvindo que dessem uma ajuda, não alertar o agricultor para coisas mais certas. Todo mundo pode ganhar o seu dinheiro, mas não precisa ser assim, não. Professor, durante o período de geada, o pessoal estava fazendo aquelas nebulização, aqueles negócios, o senhor se demonstrou muito preocupado. O senhor é uma pessoa que entende de geração de calor, o senhor entende de seca de café. Qual que é a opinião do senhor sobre isso aí? Qual a visão que o senhor tem com relação a esse trabalho? Antônio, você falar comigo assim, você pode controlar geada de 3, 4 fileiras de café e um pedacinho assim, menos de... Sim, eu posso controlar com as tecnologias que nós temos. Mas eu não mando pagar. O problema é pagar para esse controle. Certo? Por exemplo, assim, eu preciso de gerar calor. Aquele negócio de fumaça não adianta. A fumaça é para ajudar o calor. Né? Então, assim, eu tenho que gerar calor. O problema de gerar esse calor é que é o caro. Eu vou ter que ter equipamentos ou tocado com eletricidade ou tocado com motor a combustão lá em cima, no lugar que vai aparecer geado. No horário que ninguém está trabalhando, que ninguém sabe se vai acontecer. Ninguém sabe se esse equipamento vai funcionar na hora certa. Então, é muito complicado. Agora, quando você tem um produto de valor agregado muito alto, aí você tem que controlar mesmo, né? Você tem... Mas o sistema que nós produzimos café não tem jeito, o preço do café não vai pagar nunca o sistema de controle de geada. É procurar o lugar certo que não dá geada e pedir a Deus aquilo que não conseguir para não acontecer novamente. O que a gente vê é aquelas técnicas agronômicas que ajudam bastante, mas não é... Esse café que queimou vai produzir café? Não vai. Mesmo se ele brotar, não vai produzir café agora. Então, a gente fica triste, mas não dá, por causa do preço, as condições de que nós estamos trabalhando. Um cara que tem uma vinha que vende 1 litro de vinho por $100, ele pode fazer muita coisa, né? Mas café desse preço não tem condição de gastar dinheiro, mesmo que é quase impossível.
Se tu controlar uma área grande, é tudo áreas pequenas. Muito difícil. Pedir a Deus. Né? Realmente é complicado, né? Que a gente viu o desespero dos produtores aí durante o período, sabendo que a geada ia chegar e já tinha atingido alguns dias antes, numa situação complicada. Não consegue, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas uma das nossas intenções é trazer essas pessoas como o senhor, como o professor José Matiello, os outros que vão vir aí, o Gustavo Cera, que vai estar apresentando sobre variedades mais resistentes à geada, que passou lá, que eles tiveram um experimento lá no Iapar, conhece lá, eles sofrem mais com geada do que a gente, né, professor, lá no Paraná. Então, exatamente para trazer essas opções aí para o produtor, para que ele possa sair dessa, né, professor? Porque, infelizmente, muita gente está sofrendo, está passando por dificuldade. Amanhã a gente vai ver o relato desses produtores, o que eles estão passando, sentir um pouco isso aí, e ver também o outro lado do governo, o que eles estão tentando fazer para solucionar esses problemas, né? Não é fácil, não, viu? Antônio, no meu esforço, né? Às vezes a pessoa, por que você está trabalhando, rapaz? Eu, assim, eu vou ficar à toa para quê? Olhando para o tempo. Eu já trabalhando, já fica pensando em besteira, mas o que eu puder fazer é isso que eu posso fazer, passar o que eu estudei, que eu aprendi, que eu acho que é certo, alertar as pessoas para não fazer besteira, mas a gente acaba sendo maltratado depois de vez, mas ele recebe umas coisas esquisitas aqui nos nossos canais de informação, hein? Eu não vou brigar com ninguém, melhor você calar, né? Você deixa para lá. Mas eu tenho minhas dúvidas e eu gostaria de ver a sua tese. A sua tese pronta. A minha? Porque eu ainda tenho muita dúvida. Porque quando a gente trabalha com estatística, as coisas complicam. Para fazer comparações corretas. Mas deixa eu ver o resultado do seu trabalho. A minha é sobre fermentação de café. Isso. Tá. O professor está falando porque eu estou terminando, inclusive até auxiliado pelo professor Juarez, através do professor Lucas Lousada, lá do IFES. Eu estou, graças a Deus, agora em setembro, agora no começo de setembro, a gente defende a dissertação de mestrado. Ufa! Foram 2 anos difíceis, mas graças a Deus estamos convindo com os resultados. E aí nós vamos fazer uma apresentação, então, aqui, professor. Convido o senhor para a gente estar apresentando esses dados. Fermentação de café, aí eu já vou falar um pouquinho do meu trabalho, tomando tempo aqui do professor e de vocês. Mas, gente, café é um alimento. Infelizmente, a gente tem visto muito pessoal fazer fermentação de qualquer jeito, usando qualquer tipo, e cuidado. Esse que é o meu problema. Esse que é o meu problema. Cuidado. O que eu vejo se colocar aí, gente, isso é um troço tão sério, está no início do Lucas, vocês estudando isso aí lá, não vem no início, sem controle nenhum, você não sabe o que eu estou colocando ali dentro, é muito complicado. Que fumo que eu estou colocando ali dentro, você dá aquela faixa que eu posso colocar aqui ali. Depois é o seguinte, como é que eu fico assim na minha cabeça, como é que eu posso melhorar uma coisa que Deus me deu, tão perfeita como um fruto de café, madurinho, no lugar certo, eu não posso mais estragar, eu fico com medo disso. É de estragar, mas vamos embora, quanto que valeria esse café para me ter todo cuidado, para não ter uma cepa certinha, aqui tudo controlado sobre o laboratório, higiene? Como é que é a higiene disso? Né? Contaminação acontece aí, nós estamos vendo essa pandemia doida aí. Mas vai em frente, tem que trabalhar, e a vez é sua, nós estamos encostando. Matiel está firme aí.
Tá agarrado também. Tá com saudade do campo, ele falou ontem que... É isso que nós estamos sofrendo. O que está batendo é isso, né, professor? Mas tem que agora, ainda mais com essa cepa nova que tem aí, tem que ficar quieto mesmo, aguardar. Mas dando uma pincelada no meu trabalho de fermentação, professor, 90% dos tratamentos não funcionou, não funciona. Alguns funcionaram sim, porém em condições muito específicas. Então, a maior parte dos tratamentos estragou o café, não deu uma qualidade de bebida melhor. Mas isso é super importante, você dar essa informação. Uhum. Isso é super informação. É super importante, porque a pessoa fica doida. Você compra, uma que eu vou melhorar. Por exemplo, assim, se eu tenho uma região lá no local direitinho, bem alto, e que acontece uma coisa lá e sai um super café, que esse café não parece de outro local, assim, o que tem naquele ambiente que dá isso? Às vezes eu uso muito o queijo canastra como referência. Tá certo? Eu não consigo fazer queijo canastra aqui em Viçosa, não tem jeito. Tá certo? Mas quando eu vi o queijo canastra, a propaganda do Globo Rural uma vez, eu falei assim, mais nunca na minha vida eu como queijo canastra. O cara do Globo Rural parecia que estava entusiasmado, subindo aquela serra, aqueles curral tudo cheio de lama, cheio de porcaria, o cara fazendo aqueles queijos lá no meio do burro, lá em cima, as casas mal, e descendo aquilo no meio do lombo do burro, depois põe uma picape velha que sai rodando aqui para a estrada fora, e mostrando assim, simplicidade, que o queijo, assim, os olhos não veem, o coração não sente. Agora não, agora é tranquilo, né? Porque agora entrou tecnologia, entrou higiene, entrou boas práticas, entrou tudo direitinho, então a gente pode comer um peixe canastra sossegado, sem problema. Isso que eu ia complementar. O doce de leite de soja melhor ainda. Opa! O melhor do Brasil, né, professor? Modéstia prática. Se precisar de fazer, por exemplo, um goiabada, pode ser Ponte Nova. Nada bairrista, né, professor? É que minha terra só produz gente boa. Tá certo. E ainda importa Na minha terra tem um campeão. Campeão de Guzerá. Olha. É campeão. É o concurso já. Que legal. Professor, o Marcos, o senhor falou que tem quase 10 mil membros no grupo do senhor. O Marcos, ele perguntou como eu faço para entrar no grupo do senhor? Deu até o número do celular dele ali. Quais são os grupos que o senhor modera e aonde que eles são? No YouTube. No Facebook, perdão. Facebook. No YouTube, eu tenho um canal, Juarez UFV, né? Minhas aulas todas estão gravadas lá. Aulas mesmo, são aulas. E no Facebook eu tenho o grupo maior, produtores e pesquisadores de café especiais. Produtores e pesquisadores de café especiais. Aí pode entrar lá no Facebook. Pode entrar sem problema nenhum. Eu só não ponho, eu examino as pessoas para entrar, mas normalmente é um pessoal bem pouquinho assim que eu esqueço de aceitar. Professor, vamos caminhando para o encerramento, então. Eu queria. Foi um prazer muito grande, principalmente sabendo que tinha pessoas tão importantes vendo essa baboseira minha aqui, mas tá bom. Eu agradeço a todo mundo e eu digo sempre, nós estamos aqui à disposição de todo mundo. Eu queria dar um testemunho que, desde o início da pessoa, qual é o perfil da pessoa, o professor Juarez, um guerreiro que sempre esteve fazendo inovação, mostrando tecnologia, ficou preso pela pandemia, e aí eu já sigo o professor já há muito tempo já, e eu sou testemunha do trabalho do ar do professor. Inicialmente arranjou uma banquetinha,
uma coisa, como é que chamam? Uma espécie de um travesseiro, colocou o notebook lá e começou a mexer lá no começo da pandemia. Nem sei se o senhor lembra disso. Aí, de repente, falou: isso não está dando certo, não. Já arranjou uma mesa daquelas brancas, já montou um escritório, já arrumou. Não, isso aqui é a sala de festa do condomínio. Você já transformou no escritório? Transformei. Mas o condomínio só é de 2. O condomínio só tem 2. Dois apartamentos. Eu e meu filho. Mas aí o que acontece? Aí, o professor Juarez começou a responder perguntas, é onde que tem esse grupo de 10 mil. Ele ele instiga o pessoal a fazer pergunta. Olha, qual tecnologia dá certo para secar café? Passar café verde, tem solução? Daí vem o professor Juarez com uma tecnologia lá de passar o café verde 7 dias na água, deixar ele de molho, que esse vai dar bebida. Então, professor, gostaria de parabenizar o senhor e agradecer essa dedicação. Tira toda a ruindade do café verde. Exatamente. É um dinheirinho extra. É um dinheirinho extra. Sabe? Aquele café que ia ter um preço ruim lá. O agricultor tem que entender que qualquer quantidadezinha de dinheiro que entra na contabilidade dele é importante. Né? Para evitar que sempre coisa ruim aparece. Mas está aí. Exato. Então, parabéns, professor, parabéns pela sua dedicação, pela sua coisa. Nós reconhecemos muito esse trabalho que o senhor faz. Nos grupos lá de pesquisa, que o senhor vai, dá assistência e vai falando com os grupos. Nós somos muito gratos ao senhor por essa dedicação, por essa força de vontade que o senhor tem e está sempre coisa. Então, muito obrigado ao senhor, uma boa noite. Se eu quiser despedir do pessoal aí, a gente já vai estar encerrando. O Douglas me ajudou aqui também. O Douglas. Aparece aí, Douglas. Fala um oi aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Douglas é engenheiro agrônomo, trabalha dando assistência no nosso grupo também. Nós precisamos de todo mundo. Então tá. É isso aí. O Jamilson bateu palmas aqui para o senhor, professor Juarez, o pessoal dando boa noite. Eu tenho que fazer um relatório para ele, né? Já viu, já. Então, professor, fala aí dos grupos de pesquisa, as empresas e quem está por trás desse trabalho do senhor. Agradecimento final aí. Quem está por trás desse trabalho meu, desde 98, que foi criado o consórcio Pesquisa Café, é o que tem. Antes era a CNPq que me financiava as pesquisas, depois depois foi criado o consórcio, passou a ser um consórcio, né? E eu trabalho junto com o FV e o PAMIG e esse grupo que eu falei, que é o IPES, a Embrapa Café. Eu estou ligado à Embrapa Café. O meu chefe, segundo, depois do Jamil, o Samir Soares, que é o que é responsável mais pela parte de águas, né, a parte de águas residuais, assim, que a gente tem que controlar e acertar tudinho para que o agricultor não cometa nenhum dano ecológico, né, que já está cheio por aí. Esse pessoal que convive com a gente aí. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Amanhã nós vamos estar fazendo a live do debate virtual. E agora encerramos. Então tá, muito obrigado a vocês, tá bom? Professor, eu vou só encerrar a gravação aqui, interromper a gravação, interromper.